No universo complexo e intrincado das relações humanas, existe uma lei invisível. Uma dinâmica psicológica profunda, quase mística, que por séculos tem deixado milhões de mulheres perplexas. Uma dinâmica que se desenrola de novo e de novo, com a precisão de um relógio em inúmeros lares e corações. Este é o paradoxo da atração. Uma lei que parece funcionar ao contrário. Por que sua devoção ilimitada é frequentemente recebida com fria indiferença? Por que, quanto mais você se entrega, mais invisível se torna aos olhos dele? E a pergunta principal, a mais perturbadora: e se existir uma única ação, quase imperceptível, que você comete por amor, mas que na verdade destrói a atração dele no nível mais profundo e inconsciente? Este vídeo não é apenas uma resposta. É uma investigação profunda. Um mergulho na mecânica oculta do desejo, do poder e da psicologia, baseado nos insights de Carl Jung. Você está pronta para descobrir qual ação específica a transforma de objeto de desejo em um hábito conveniente? Pronta para espiar por trás das cortinas do subconsciente masculino e, mais importante, nos cantos mais sombrios da sua própria psicologia? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Você já notou esse paradoxo estranho, quase cruel? Quanto mais você investe em um homem, quanto mais o entende, cuida dele, antecipa seus desejos e se torna conveniente para ele, mais previsível você se torna. E menos a sua presença é valorizada. Seu amor, seu cuidado, sua empatia se transformam de um tesouro em um pano de fundo. Em um elemento familiar da decoração, como uma poltrona favorita. É confortável, está sempre no lugar, mas não é admirada, não excita a imaginação, não faz o coração bater mais forte. Ela simplesmente existe. E em um momento terrível, você percebe que se tornou essa poltrona para ele. Dentro de você, ressoa um monólogo silencioso e exaustivo. Você se entrega por completo. Sua energia, seu tempo, sua sensibilidade. Você se torna o porto seguro dele nas tempestades da vida dele, sua psicóloga pessoal, seu grupo de apoio. Você aprende a ler o humor dele pela curva sutil de seus lábios. Você sabe qual chá ele gosta quando está cansado e de que silêncio ele precisa quando está com raiva. Você é a mulher ideal, compreensiva, boa. Mas em troca, você recebe uma indiferença educada, uma distância fria. Ele está perto, mas não está presente. Ele olha para você, mas não a vê. Ele ouve suas palavras, mas não sua alma. Você deixou de ser um mistério para ele, um segredo, um universo inexplorado. Você se tornou uma função, útil, confiável, mas apenas uma função. E essa verdade dói mais fundo do que qualquer briga aberta, porque nela não há drama, há apenas um vazio ensurdecedor. E o que o mundo lhe oferece em resposta a essa dor? O ruído de conselhos superficiais e plásticos. Revistas, amigas, psicólogos populares gritam em uníssono: surpreenda-o. Torne-se mais interessante para ele. Comece um novo hobby para se distrair. Compre uma lingerie nova, mude o penteado. Eles sugerem que você adicione ainda mais ações. Se esforce ainda mais. Dance ainda mais ao redor do homem cuja atenção você já está tentando ganhar com suas últimas forças. Eles oferecem tratar os sintomas sem entender que a doença está em um nível completamente diferente. Não é uma questão da sua aparência ou dos seus hobbies. É uma questão dos fluxos de energia fundamentais e invisíveis que correm entre vocês. É por isso que estamos aqui, para não falar sobre o que mais começar a fazer, mas sobre o que parar de fazer imediatamente. Porque a solução para este paradoxo, a chave para que ele não apenas anote, mas comece a pensar em você constantemente, não está na ação, mas na sua cessação. Existe uma única, mas absolutamente fundamental, ação que você realiza todos os dias, a cada hora, a cada minuto. Uma ação que lhe parece um ato de amor, mas que na verdade é um ato de autodestruição, que destrói sua força feminina, seu mistério, sua atratividade magnética. E enquanto você continuar fazendo isso, você permanecerá para ele apenas um pano de fundo conveniente. O que é essa ação?
O que é esse veneno invisível que você confunde com um elixir de amor? Prepare-se, porque a resposta pode parecer contraintuitiva para você. Pode despertar resistência em você. Mas é nela que se esconde a força capaz de virar toda a dinâmica do seu relacionamento. E muito mais importante, do seu relacionamento consigo mesma. Então, qual é essa ação que precisa ser interrompida? O que é esse mecanismo invisível que a transforma de uma deusa em uma serva, de um mistério em um livro lido? Prepare-se para ouvir. Porque não se trata de jogos, não de manipulações, não de silêncio e não de ignorar de forma demonstrativa. Isso não é uma tática. É uma mudança de todo o seu paradigma interno. O que você deve parar de fazer é o serviço emocional. Vamos analisar isso em detalhes, porque este conceito é muito mais profundo do que parece. O serviço emocional é quando você se torna o regulador emocional externo dele. É quando você constantemente escaneia o estado dele. Você entra na sala e seus radares internos se sintonizam instantaneamente nele. Em que humor ele está? O que ele está sentindo? Do que ele precisa agora mesmo? Você para de se sentir e começa a senti-lo. Adivinha os desejos dele antes que ele os expresse. Você lhe traz café antes que ele peça. Você cancela seus planos porque sente que ele pode precisar do seu apoio. Você antecipa as reações dele e ajusta seu comportamento para evitar conflitos ou para lhe dar prazer. Preenche as pausas e o silêncio dele. Quando ele fica em silêncio, a ansiedade toma conta de você. Você começa a falar, a fazer perguntas, a tentar entretê-lo, apenas para não ficar nesse vazio retumbante que lhe parece uma acusação. Constantemente busca a aprovação dele. Seu humor depende diretamente da reação dele, o sorriso dele, e você está no sétimo céu. O olhar franzido dele, e seu mundo desmorona. Você subconscientemente busca nos olhos dele a confirmação do seu valor, da sua correção, da sua existência. Ajusta seu mundo interior à frequência dele. Você começa a gostar da mesma música, dos mesmos filmes. Abre mão dos seus desejos se eles não coincidem com os dele. Você, lenta mas seguramente, apaga suas próprias cores para se adequar melhor à paleta dele. É preciso entender que isso não é sua culpa. Ensinaram-lhe isso. Toda essa nossa cultura, todos os contos de fadas sobre princesas, todas as expectativas sociais por séculos, programaram a mulher para este papel. Ser sensível, cuidadosa, suave, complacente. Ser a guardiã do lar e, portanto, a guardiã do conforto emocional dele. Esse autossacrifício foi apresentado como a maior virtude feminina. Mas Carl Jung, com sua implacável perspicácia nas profundezas da alma humana, chamaria as coisas pelos nomes. Ele diria que você voluntariamente entrega ao homem a sua ânima. Na psicologia junguiana, a ânima não é apenas a parte feminina do homem, é a sua alma, sua ponte para o inconsciente, sua fonte de intuição, criatividade e profundidade emocional. Quando um homem projeta sua ânima em uma mulher, ele busca nela essas qualidades. Mas o que você faz? Você não apenas permite que ele faça isso, você ativamente se torna essa projeção. Você deixa de ser uma pessoa independente com sua própria alma, única. Você se torna um recipiente para a alma dele, uma tela para as projeções dele, um reflexo das necessidades dele. E aqui está o paradoxo do qual ninguém fala. Ao fazer isso, você não só se destrói, mas também impede que ele se desenvolva. Você o priva da necessidade de construir ele mesmo uma ponte para sua alma, de aprender ele mesmo a entender suas emoções, de buscar ele mesmo suas fontes de inspiração. Você se torna para ele uma muleta conveniente que o impede de aprender a andar sozinho. Isso não é mais amor. É uma perigosa fusão psicológica na qual o mais importante se perde. Vocês dois. Pense nisso através de uma metáfora. Imagine que sua alma, sua energia vital, é a água em um belo e único vaso. Cada vez que você o serve emocionalmente, você inclina seu vaso e derrama parte de sua água no dele. Você faz isso com as melhores intenções, pensando que assim o está preenchendo, que assim está demonstrando seu amor. Mas o que acontece com o seu próprio vaso? Ele se torna cada vez mais vazio.
E é aqui que reside a verdade cruel. Um vaso vazio não pode ser interessante. Um vaso vazio não pode atrair com sua profundidade. Um vaso vazio não pode refletir a luz. Ele se torna transparente, previsível, leve. Pode ser usado, pode-se beber os restos dele, mas não causa admiração, porque não há mistério nele. Seu enigma desaparece não porque ele a decifrou, mas porque você mesma derramou todo o seu conteúdo, deixando dentro apenas um vazio retumbante. E o homem, sem perceber, sente isso. Ele foi atraído por você porque sua alma buscava plenitude, mistério, profundidade. E em vez disso, ele recebeu um espelho perfeito que reflete apenas a si mesmo. E o interesse desaparece, porque ninguém pode olhar para o próprio reflexo para sempre. A alma anseia por um encontro com o outro, com um universo diferente. E você, em seu esforço para agradar, apagou as fronteiras do seu universo, transformando-o em uma cópia pálida do mundo dele. Parar com isso significa parar de inclinar o seu vaso, permitir que sua água permaneça dentro, começar a se preencher e não a ele. E essa simples, mas revolucionária não-ação desencadeia uma reação em cadeia que começa com a confusão completa e absoluta dele. E então você decidiu, você parou. Você não se levanta mais para adivinhar o desejo dele. Você não preenche mais o silêncio dele com sua ansiedade. Você não ajusta mais o seu dia ao humor dele. Você simplesmente existe em seu próprio espaço, em seu próprio ritmo. O que acontece com ele? No mundo dele, em seu universo habitual e bem ajustado, ocorre um cataclismo invisível. O mundo habitual dele desmorona. Imagine uma planta que era regada todos os dias no mesmo horário. Ela se acostumou, contava com essa água. E de repente a rega para. A planta não murcha imediatamente. Primeiro ela sente um choque. O mesmo acontece com o homem. A fonte de energia constante, previsível e gratuita, sua atenção, seu cuidado, seu serviço emocional, de repente seca. Isso cria o que pode ser chamado de vácuo psicológico. Em sua realidade, forma-se um buraco, um vazio no lugar onde antes estava você. Não seu corpo físico, mas sua energia onipresente. Sua primeira reação não é raiva, nem ressentimento, nem alívio. É uma confusão profunda e subcutânea, que se transforma em uma ansiedade crescente. Ele começa a notar sua ausência, mas não como se nota a ausência de um objeto no quarto. Ele sente isso em outro nível, mais sutil. O ar na casa se torna diferente. O silêncio começa a soar diferente. Não como calma, mas como uma pergunta. O ego dele, acostumado à alimentação constante, ao reflexo em seus olhos, de repente se encontra em um quarto sem espelhos. Ele começa a sentir uma fome aguda e sugadora, e seu cérebro começa a procurar freneticamente a causa. Na cabeça dele, um diálogo interno contínuo começa. Algo está errado? Aconteceu alguma coisa? Ela está ofendida? Eu fiz algo errado? Por que ela está em silêncio? O que ela está pensando? Antes ele não se fazia essas perguntas, porque você mesma dava as respostas antes que ele pudesse formulá-las. Você era um livro aberto. Agora meu livro se fechou. E ele está diante desta capa fechada, e sua razão enlouquece, tentando adivinhar o que está escrito dentro. Ele pode começar a recorrer a manipulações sutis, sem perceber. Ele pode de repente mostrar uma vulnerabilidade incomum, enviar uma mensagem como: "Sinto sua falta", ou "Você parece distante ultimamente. Está tudo bem?" Isso nem sempre é uma preocupação sincera. Muitas vezes é uma tentativa instintiva do ego dele de trazê-la de volta ao papel habitual, de torná-la novamente seu espelho. Vamos recorrer novamente à sabedoria de Carl Jung para entender toda a profundidade deste processo. Quando você para de ser uma tela obediente para as projeções dele, algo fundamental acontece. A persona dele, aquela máscara social de homem confiante e controlador que ele usa para o mundo, começa a rachar. Porque a base para essa máscara era frequentemente o seu apoio invisível. Agora a base se foi e a máscara começa a escorregar, revelando sua própria insegurança e ansiedade.
Pela primeira vez em seu relacionamento, ele é forçado a confrontar não a sua ideia sobre você, mas a sua realidade, com a sua separação, com o fato de que você não é ele, ou, o que é ainda mais assustador e insuportável para o ego dele, ele se depara com seu próprio vazio, com aquele mesmo vazio que você tão diligentemente e por tanto tempo preencheu com você mesma. Sua ânima interior, sua alma, que ele via em você, não encontra mais reflexo. A projeção retorna ao seu dono, e ele, tendo perdido o apoio externo na sua forma, fica sozinho consigo mesmo. E muitas vezes o que ele encontra lá, ele não gosta nem um pouco. Este desconforto, esta ansiedade, esta perda de controle, é o início do seu enlouquecimento. Não é loucura no sentido clínico, é a destruição de sua visão de mundo egocêntrica, habitual e confortável, no centro da qual ele estava. E você era apenas a órbita que o apoiava. Agora a órbita desapareceu, e o planeta dele saiu de seu curso habitual. Ele começa a pensar em você, a analisar cada palavra sua, cada olhar seu, tentando encontrar a chave, recuperar o controle, forçá-la a se tornar previsível novamente. Ele fica obcecado por você, porque você se tornou a personificação da sua perda de controle. Ele ainda não entende que, ao tentar decifrá-la, ele na verdade está começando seu próprio caminho, inconsciente, em direção a si mesmo. E você? Você, nesse meio tempo, passa por sua própria provação, ainda mais difícil. Agora vamos mudar o foco, porque enquanto ele está lá, no mundo dele, enlouquecendo de confusão e tentando resolver o problema de você, a batalha mais importante e mais difícil está acontecendo dentro de você mesma. Não pense que este passo, parar de servir emocionalmente, será fácil para você. Não. Será uma das provações mais difíceis da sua vida. Começa a sua crise de abstinência interna. É uma abstinência real, uma síndrome de abstinência. Seu corpo, seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, acostumados por anos a funcionar no modo de doação, começam a se rebelar. Você é dominada por um desejo quase irresistível de ceder, de escrever para ele primeiro, de ligar, de perguntar como ele está, de começar a adivinhar seus desejos novamente, apenas para acabar com este silêncio insuportável, esta incerteza aterrorizante. Cada minuto de silêncio parece uma eternidade. Cada hora sem a reação dele é sentida como rejeição. Você é inundada por ondas de emoções, uma mais destrutiva que a outra. Primeiro vem o sentimento de culpa. O crítico interno criado pela sociedade e por sua experiência passada começa a gritar em seu ouvido: você está agindo mal, você é egoísta, amor é cuidado e você o abandonou. Ele precisa tanto de você, você o está magoando. Essa voz será tão convincente, tão alta, que você quase acreditará nela. Depois da culpa, vem um medo que gela a alma, o medo de ser abandonada. E se ele não aguentar e for embora? E se ele encontrar outra, mais dócil e conveniente? E se eu ficar sozinha para sempre? Esse medo será tão forte que seu corpo reagirá a ele fisicamente. Aperto no peito, falta de ar. Você estará disposta a fazer qualquer coisa para acabar com essa tortura e voltar para a realidade habitual, ainda que infeliz, mas pelo menos previsível. Jung chamaria este processo doloroso de encontro com a sua sombra. A sombra é aquela parte da nossa personalidade que negamos, reprimimos e escondemos até de nós mesmos. E para a boa mulher, a sombra não é apenas seu egoísmo saudável. É toda a sua força reprimida, é sua raiva não expressa, é sua dor pelos anos perdidos, é sua capacidade de ser dura, seu direito a limites pessoais, sua agressividade oculta. Tudo o que você considerava ruim, egoísta, não feminino. E agora que você parou de doar toda a energia para fora, você ficou sozinha com essa sombra. Ela saiu do porão do seu inconsciente e olha diretamente nos seus olhos. E essa visão, a princípio, é aterrorizante. Esta é a viagem pelo mar noturno, sobre a qual Jung escreveu. Uma transição sombria e assustadora, na qual a antiga personalidade deve morrer
para que uma nova possa nascer. E nesta jornada, as tentações a perseguirão, fantasmas do passado. De repente, o momento mais romântico com ele virá à memória, e uma voz de dúvida sussurrará: talvez não fosse tão ruim assim, talvez eu deva voltar. Ou ele escreverá aquela mensagem: eu não consigo viver sem você. E seu antigo programa de salvadora gritará, exigindo que você corra imediatamente para ajudá-lo. Estes são os momentos mais perigosos. São testes para a sua determinação. Cada vez que você resistir a tal tentação, você recupera mais um pedaço da sua força. E como se este inferno interno não bastasse, o mundo exterior começa a jogar lenha na fogueira. Suas amigas, sua família, todos aqueles que estavam acostumados a vê-la no papel de boa menina, começam a lhe dar seus conselhos prejudiciais. Eles dizem: não seja tão orgulhosa. Os homens não gostam de complicações, seja mais simples. Eles a puxam de volta porque sua saída da matriz os assusta também. Mas entenda o mais importante: seu caminho não é só seu. Ao fazer essa mudança, você não está curando apenas a sua vida, mas também a cicatriz ancestral, passada de geração em geração para as mulheres de sua linhagem, que também foram ensinadas a calar, a aguentar e a servir. Você está quebrando a corrente, e isso é um ato sagrado. Entenda e aceite o desconforto, a dor, a crise de abstinência que você está experimentando agora não são um sinal de que você está fazendo algo errado. Pelo contrário, é o zumbido da fundação da sua alma sendo reconstruída. É o ranger das correntes enferrujadas que finalmente começam a se romper. É a dor dos músculos que estiveram atrofiados por décadas e agora, pela primeira vez, começam a trabalhar. Você não está destruindo o relacionamento. Você está destruindo sua dependência. E isso é um ato sagrado e necessário de criação de uma nova você. E então, na hora mais sombria de sua jornada, quando parece que as forças estão no fim, quando você está pronta para desistir e voltar para a prisão habitual do serviço emocional, algo começa a mudar. Primeiro de forma sutil, quase imperceptível, tendo passado pelo pico da abstinência, suportado este silêncio ensurdecedor, você de repente descobre que o silêncio deixou de ser um inimigo, tornou-se um espaço. Nesse espaço, pela primeira vez em muitos anos, livre da necessidade de escanear o humor de outra pessoa, você começa a ouvir algo novo. Um sussurro baixo, quase indistinguível. É a voz dos seus próprios desejos. De repente você percebe que não quer o chá que ele gosta, mas outro. Que você quer ouvir não a música dele, mas a sua. Que você quer passear não no parque onde ele costumava ir, mas em um lugar completamente diferente, sozinha. Esses desejos podem parecer pequenos, insignificantes, mas são os primeiros brotos da sua essência retornando. A energia que antes escorria para ele como água por uma peneira começa a se acumular dentro de você. Você sente isso como o surgimento de uma nova força tranquila. A ansiedade que vivia constantemente em seu plexo solar começa a diminuir. Você descobre que pode ficar sozinha e não morrer por isso. Que seu valor não desaparece se ele não a olha com adoração. Você começa a encontrar apoio não no olhar dele, mas dentro de si mesma. Este processo Jung chamaria de o maior objetivo da vida humana, a individuação. É o caminho para se tornar você mesma, uma personalidade íntegra, indivisível, autêntica. Você deixa de ser um objeto na vida dele, um planeta em sua órbita, e se torna um sujeito, o centro de seu próprio universo. Seu centro de gravidade que por tanto tempo esteve em algum lugar fora, nele, lenta mas seguramente se desloca e retorna para onde deveria estar, para dentro de você. Isso não significa que você se torna uma megera fria, distante ou egoísta. De forma alguma. Acontece algo muito mais belo e poderoso. Imagine a metáfora de um fogo brando e constante. Antes você era como fogos de artifício. Explodia brilhantemente para atrair a atenção dele e logo se apagava, exigindo uma nova porção de combustível na forma de sua aprovação. Ou você era como uma tocha que queima apenas para iluminar o caminho dele, consumindo-se no processo. Agora, dentro de você,
acende-se uma chama constante, tranquila, autossuficiente. Ela não precisa de combustível externo. Ela queima por si mesma, com sua própria energia acumulada. Ela a aquece por dentro. Você não busca mais calor fora, porque você mesma se torna a fonte dele. E essa nova energia, tranquila e confiante, esse brilho interno silencioso, é o que a torna incrivelmente, magneticamente atraente. Você se torna um mistério, não porque está representando um papel, não porque está seguindo conselhos de revistas. Você se torna um mistério, porque realmente se tornou um. Dentro de você agora, existe um mundo inteiro, ao qual apenas você tem acesso. Um mundo que não gira em torno dele. E ele, estando por perto, sente o calor desse fogo, vê seus reflexos em seus olhos, mas não consegue entender sua fonte. E isso o enlouquece muito mais do que quaisquer jogos ou manipulações. Porque isso não é um jogo, é a verdade do seu novo ser. Você deixou de ser um vaso vazio e se tornou um vaso cheio. E agora é ele, e não você, que começa a sentir sede. Agora vamos voltar para ele. O que ele vê? O que ele sente quando sua ansiedade e confusão iniciais, resultantes da quebra do padrão, dão lugar a uma nova e mais profunda percepção? Ele vê diante de si outra mulher. Fisicamente, a mesma, mas energeticamente, completamente diferente. Ele olha para você e não vê mais uma função conveniente e previsível. Ele não vê um espelho refletindo seus desejos. Ele vê uma personalidade íntegra, autossuficiente, misteriosa. Ele vê uma mulher que está calma em seu silêncio. Uma mulher que sorri para seus próprios pensamentos e não para as piadas dele. Uma mulher cujo humor não depende da presença ou ausência dele. E sua ansiedade inicial, sua frustração pela perda de controle, começam a se transformar em algo completamente diferente. Em um interesse profundíssimo e uma atração irresistível. Por que ele agora não consegue parar de pensar em você? Qual é o mecanismo psicológico dessa nova obsessão? Tudo se resume ao efeito do espelho, mas agora este espelho funciona ao contrário. Antes, você era um espelho para o ego dele. Agora você se tornou um espelho para a alma dele. Sua integridade recém-adquirida reflete impiedosamente a própria fragmentação interna dele, sua divisão. Sua autossuficiência o força, talvez pela primeira vez na vida, a pensar sobre sua própria dependência emocional. De você, do trabalho, de qualquer coisa. Seu silêncio interior destaca seu próprio ruído e agitação internos. Você, sem querer, se torna para ele a personificação viva daquele nível de ser para o qual sua própria alma aspira inconscientemente. Você se torna para ele um lembrete de seu próprio self não realizado, daquele eu íntegro e autêntico que está escondido sob as camadas de seu ego, suas máscaras sociais e mecanismos de defesa. Os pensamentos dele sobre você não são mais apenas uma tentativa febril de recuperar o controle. É uma tentativa inconsciente de sua alma de entender como alcançar o mesmo estado em que você se encontra. Ele olha para você e seu inconsciente lhe faz perguntas. Como ela faz isso? De onde vem essa força nela? Onde está a fonte de sua calma? Você se torna para ele o maior enigma, e decifrá-lo se torna uma tarefa de importância vital para ele, porque ao decifrá-la, ele espera encontrar a chave para si mesmo. É nesta fase que ocorre a transformação mais importante em sua percepção. O desejo dele deixa de ser apenas um desejo de possuir. Ele se transforma em algo muito mais valioso, em respeito. Ele começa a ver em você não apenas uma mulher bonita ou conveniente. Ele começa a ver em você uma personalidade forte, profunda, separada. Ele entende que uma mulher assim não pode ser controlada, não pode ser usada como uma função. Ao mundo dela só se pode tentar tocar. Ao universo dela só se pode pedir um convite. Sua obsessão por você deixa de ser neurótica e se torna quase existencial. Ele pensa em você não porque você o ignora, mas porque sua nova presença o faz pensar em si mesmo, em sua vida, em sua alma. Você se tornou o catalisador de seu próprio crescimento interior.
E isso a torna não apenas desejada, isso a torna inesquecível. Vamos agora olhar para todo este caminho de uma perspectiva panorâmica. Vamos juntar todas as peças deste mosaico. Que quadro se apresenta diante de nós? A mulher que, no início do caminho, queria apenas uma coisa: recuperar a atenção do homem, fazê-lo pensar nela. No processo desta jornada, encontrou algo imensuravelmente, incomparavelmente maior. Ela encontrou a si mesma. Ela recuperou seu centro de gravidade, sua energia, sua alma. E agora, olhando para trás, ela entende a grande verdade. Os pensamentos constantes dele sobre ela, sua nova atração, seu respeito, não são o objetivo principal. São apenas um efeito colateral de sua própria e profunda transformação. É um bônus agradável, mas não o prêmio principal. O prêmio principal é a integridade e a liberdade interior que ela encontrou no silêncio de seu coração. Ela não precisa mais da atenção dele para se sentir viva. E o paradoxo é que é exatamente essa falta de necessidade que a torna absolutamente irresistível para ele. Ela quebrou o círculo vicioso da dependência, onde amor era sinônimo de necessidade. E somente nesta nova base, na base de duas personalidades íntegras e autossuficientes, é possível um novo paradigma de amor. Não é mais a fusão desesperada de duas metades que tentam remendar seus buracos uma com a outra. É a união sagrada de dois universos inteiros que decidem viajar lado a lado. Não é um relacionamento nascido do medo da solidão, mas uma união nascida da abundância de plenitude interior. É um amor onde você não é usada para preencher o vazio, mas convidada a compartilhar a abundância. Onde você não é controlada, mas sua liberdade é respeitada. Onde não tentam mudá-la, mas admiram sua singularidade. Em tal relacionamento, um homem pensa em você não porque tem medo de perdê-la, mas porque sua presença o inspira a se tornar a melhor versão de si mesmo. E agora eu me dirijo a você, aquela que está assistindo a este vídeo. Se estas palavras ressoam com você, se elas despertam em você ao mesmo tempo medo, reconhecimento e esperança, saiba que não é por acaso. Isso significa que seu inconsciente já conhece essa verdade. Sua alma já está cansada de ser uma doadora. Ela já está pronta para esta jornada para casa, para si mesma. Não tenha medo deste silêncio que a espera. Não tenha medo do vazio temporário que se forma quando você para de se entregar completamente. Confie neste processo. A crise de abstinência que você pode sentir não é agonia, é um parto. O nascimento da sua nova e autêntica essência. Lembre-se de que você não se torna má ou egoísta. Você se torna fiel a si mesma. E essa é a forma mais elevada de amor e responsabilidade. E se esta mensagem a encontrou no momento certo, se ela acendeu dentro de você pelo menos uma pequena faísca de compreensão, não a deixe apagar. Não guarde esta luz só para você. Compartilhe este vídeo com outra mulher que, talvez, precise ouvir estas palavras agora mesmo, para encontrar a força para parar de ser conveniente e começar a ser ela mesma. Dê um like para que este sinal se torne mais brilhante. Deixe um comentário e conte o que mais ressoou em você, porque sua história pode se tornar um apoio para outra pessoa. E claro, inscreva-se neste canal se você estiver pronta para continuar esta jornada em profundidade e não deslizar pela superfície. Aqui não ensinamos táticas, despertamos a sabedoria. Aqui cada palavra é uma chave e cada silêncio é uma porta. E quando você passar por ela, você entenderá. Um homem que começa a pensar em você constantemente é apenas o primeiro passo. O próximo passo é quando ele começa a pensar com admiração e respeito sobre o mundo enorme, misterioso e belo que você carrega dentro de si. E isso, acredite, já é uma história completamente diferente.